Oi, meu nome é Arthur Pimenta de Oliveira. Bom, e agora eu vou apresentar o trabalho referente à disciplina de automação industrial, certo? Onde dentro da indústria 4.0 aqui eu resolvi falar sobre a internet das coisas com ênfase em automação residencial. Durante essa apresentação eu vou abordar os seguintes tópicos, fazer uma breve introdução, falar sobre as tecnologias para automação residencial, abordar um pouco o hardware, software, os protocolos de comunicação, algumas vantagens e limitações e, por fim, uma demonstração prática utilizando essas tecnologias de ZigBee, Python e Firebase. Né? Bom, o trabalho foi bem direcionado para que a gente consiga entender o que vai acontecer na demonstração prática, certo? E eu vou explicar ao longo da apresentação. Bom, antes de tudo, eu acho que a gente deve começar com uma pergunta: o que é a internet das coisas? Já que esse é um conceito que surgiu há muito tempo atrás e ele vem constantemente se renovando. Então acho que o ideal seria a gente definir isso agora para que a gente possa usar este conceito dessa maneira durante essa apresentação para que fique todo mundo na mesma página. E bom, a gente vai trabalhar com a internet das coisas sendo a conexão digital entre os dispositivos do nosso dia a dia, onde esses dispositivos estão conectados à rede, né, à internet, o que possibilita a comunicação entre eles, possibilidade de um acionamento remoto e que esses dispositivos possam ser provedores de serviço também. Tá? Dentro desse tema de internet das coisas, diversos setores podem ser beneficiados. Trouxe alguns como exemplo. Dentre eles a gente tem o setor automotivo, né, manufatura, assistência médica e automação residencial, que é o foco da apresentação. Como exemplo aqui, no setor automotivo, bom, eu gosto de citar a Tesla, né, que é a empresa de carros do Elon Musk, onde é possível, né, dentro da plataforma e do serviço que eles oferecem, você controlar o carro de forma remota, né, através do celular e da plataforma deles. Não sei exatamente como funciona, mas eu sei que você consegue, assim como um controle remoto, você consegue controlar o carro de forma remota. Além disso, eles têm um forte viés em autonomia, né, em self-driving. Na área de manufatura também, como exemplo, a gente tem uma grande vantagem competitiva em termos de monitoramento da linha de produção, certo? Que permite que você faça uma manutenção proativa, que você talvez preveja uma eventual falha, não precise parar a linha de produção, tenha formas de sinalização em tempo real. Certo? A área da assistência médica também, a gente pode ter ativos hospitalares com sistemas, com dispositivos de IoT, por exemplo, rastreadores em cadeiras de rodas, que te permite localizar os pacientes, sensores que te permitem fazer um monitoramento dos pacientes em tempo real também, que permite uma tomada de decisão que pode ser muito importante, né? Pode ser talvez um caso de vida ou morte. E bom, na área de automação residencial, que é o foco dessa apresentação, eventualmente a gente vai se deparar com o termo Smart Home, que nesse caso a gente está se referindo a Smart Home, né, como sendo um conceito, né, não necessariamente que a casa é inteligente, mas é um conceito que envolve aqui para gente conectividade,
automação, comandos à distância e Data Science. Bom, esses 3 primeiros estão em negrito porque são os 3 que nós vamos abordar aqui durante a demonstração prática, certo? O Data Science eu acho muito importante como uma etapa secundária do processo, mas a gente não vai ver aqui na prática ele acontecendo. Em termos de Data Science aqui, seria com uma maior utilização da plataforma, né, desse sistema de automação residencial e a coleta de dados. Isso permite que a gente faça um estudo comportamental do perfil daquele cliente e faça com que a gente possa prever ações para o usuário, garantindo um melhor conforto, qualidade de vida e uma melhor experiência do usuário, certo? Onde cada pessoa vai ter o seu perfil, vai ter o seu padrão, né? A gente tem, por exemplo, pessoas que costumam acordar mais tarde, pessoas que costumam acordar mais cedo. Talvez a pessoa que acorda mais cedo, a primeira ação dela no dia é tomar um café, tomar um expresso. Então talvez você identificando isso, você possa automaticamente já ligar uma cafeteira, acender a luz da cozinha nos horários chaves. Isso, claro, falando de uma casa em que todo o ecossistema dela faz parte desse smart home, certo? Bom, em relação às tecnologias para automação residencial, resolvi dividir aqui em 3 pilares, que seriam o hardware, software e os protocolos de comunicação. Quando eu falo em hardware, estou me referindo a qualquer dispositivos físicos que fazem parte desse diagrama, que eu vou explicar logo abaixo. Seriam, no caso, os sensores, seriam o rádio do gateway, enfim. A parte de software também seriam qualquer programa que seja necessário para o desenvolvimento do sistema. Estou me referindo, então, tanto na parte de front-end, que seria a interface do usuário, quanto no desenvolvimento do gateway, quanto nos programas que rodam em nuvem. E em relação aos protocolos de comunicação, os dispositivos IoT, eles precisam se comunicar entre eles e com o que a gente chama de coordinator, que seria, vamos dizer, o nó principal dessa rede. Então, existe uma rede em que os dispositivos possam transmitir a informação, receber os comandos. E para isso eles utilizam um protocolo de comunicação. Tá? Então, por exemplo, o Wi-Fi é um desses protocolos de comunicação. Mas em termos de automação residencial, a gente vai ver que existem diversos outros protocolos de comunicação que fazem mais sentido, já que nesse caso a gente quer protocolos que maximizam a eficiência energética ao máximo, pois são dispositivos que a gente espera-se que tenham uma grande autonomia, certo? São dispositivos que vão ficar nas residências e que você não quer ter que trocar a bateria o tempo todo e que eles não precisam necessariamente transmitir grandes volumes de informação. São dispositivos que enviam pequenos volumes de informação, né? Bom, nesse diagrama aqui, acho que ele representa bem o que a gente vai ver no final da apresentação. Em termos práticos, a gente vai revisitar ele lá no final, onde eu vou explicar exatamente quais foram as tecnologias usadas em cada etapa desse processo. Em termos de dispositivos IoT aqui, eu estou falando dos sensores, né? Estou falando dos dispositivos que enviam os status para o gateway, certo? O gateway a gente pode dizer como sendo a peça principal que faz a integração de todo o sistema. É no gateway que a gente vai comunicar com o serviço em nuvem, né? Então o gateway, você espera que ele seja um cara que tem acesso à internet, e o gateway também é o cara responsável por gerir a rede
que comporta os dispositivos IoT. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar o protocolo Zigbee. Certo? Em termos de Cloud Service, representa qualquer sistema em nuvem. A gente vai utilizar, mais para frente eu vou mostrar um banco de dados hospedado na nuvem. E no fim a gente tem a interface do usuário, certo? Que é de fato o que é consumível pelo usuário. É a tela que ele vai ver. Em relação aos protocolos de comunicação, como eu disse, a gente vai utilizar aqui o Zigbee, mas existem diversos outros protocolos, tá? Cada um com suas vantagens e desvantagens. Eu trouxe aqui uma tabela informativa com algumas características de cada um desses protocolos. Não vou entrar em detalhes. Bom, infelizmente a fonte que eu consegui estava em inglês. Mas aqui eu evidenciei o Zigbee, que é o que a gente vai utilizar. Só citando aqui algumas características, a gente percebe que o Zigbee ele tem uma grande área de cobertura. Ele permite que você espalhe essa rede por grandes áreas. Ele é muito eficiente energeticamente. Ele tem uma largura de banda de dados também pequena, como eu disse. O intuito dele não é transmitir grandes volumes de informação, apenas pequenos dados, poucos bytes, que informam, por exemplo, se um sensor foi ativado ou desativado, se isso representa um comando remoto ou não. Ele opera na frequência de 2.4 GHz, enfim. Bom, em relação às vantagens e limitações, eu acho que já deu para a gente ter uma ideia até agora de como a automação residencial pode impactar positivamente no cotidiano das pessoas. Dentre os benefícios aqui a gente pode citar segurança e proteção, gestão de utilidades, monitoramento de bem-estar, aparelhos inteligentes, entretenimento, entre outros N benefícios aqui, certo? Mas o que a gente vê no cenário atual é que a realidade não representa de fato a expectativa que era em cima da difusão dos sistemas de automação residencial, certo? Eu acho que essa frustração se deve a boa parte a algumas limitações chaves, né? Entre elas aqui a gente pode citar a arquitetura atual das casas. Bom, se você pensar em residências antigas, em condomínios mais antigos, em bairros antigos, são construções que não pensavam, não tinham um viés tecnológico para o futuro, né? Ninguém pensava em smart home há 20, 30 anos atrás, da forma que a gente pensa hoje. Isso vem mudando com o tempo, mas é uma mudança cultural que leva tempo e isso tem muito a ver também com o tópico de baixa acessibilidade. Isso aqui eu digo em termos financeiros, ainda é um sistema muito caro hoje em dia, né? E isso eu digo no cenário internacional, certo? Não só aqui no mercado brasileiro, mas fora também ainda são produtos bastante caros. A falta de maturidade do mercado, certo? E o abuso de confiança e dados. Eu acho que esse último tópico aqui merece uma atenção especial. Eu acho que boa parte da resistência, da adesão dos serviços de automação residencial ainda se devem à desconfiança do público em termos de confiança de dados. Sabe? Bom, então eu trouxe até aqui uma outra pergunta para a gente, que é por que os consumidores não compram dispositivos de smart home? Essa foi uma pesquisa
realizada fora do Brasil, tá? Mas que eu acho que representa muito bem também o que acontece aqui no cenário brasileiro, em que a gente pode ver claramente que as principais causas são o preço, os aparelhos são considerados caros e de fato são, tá? As pessoas estão preocupadas com a segurança e com a privacidade de dados, então ainda há uma resistência e uma insegurança por parte do público em termos de segurança ainda. Tá? Além disso, a BlackBerry, na CES de 2019, mostrou que 80% dos consumidores dos Estados Unidos e do Reino Unido não confiam em seus dispositivos conectados quanto à privacidade de dados. Então, apenas enfatizando o fato de que talvez uma das principais limitações que impeçam a popularização de sistemas de automação residencial seja a insegurança com a privacidade dos dados. Tá? Eu acho que em termos de acessibilidade, claro que com o desenvolvimento das tecnologias, isso vai se tornar, eles vão acabar se tornando produtos mais acessíveis, né? Assim como toda tecnologia que tende a se desenvolver com o tempo, ela acaba tornando mais acessível à população. Agora, em termos de segurança, é algo mais comportamental, então leva um pouco mais de tempo para o público aceitar ideias inovadoras como essa. Tá? Partindo um pouco agora para a parte prática, acho que antes da gente demonstrar o projeto aqui, é legal a gente entender toda a estrutura, como foi feito e as tecnologias que foram usadas. Tá? Antes de tudo, esse projeto surgiu com uma iniciativa minha e de mais um colega da faculdade. Acho que a gente visando assim, o déficit de ideias inovadoras com viés tecnológico no Brasil, a gente queria propor uma solução para a realidade econômica brasileira na área de automação residencial. A gente sempre foi pessoas que gostavam de programar, curiosas, que queriam pôr algumas ideias na prática. Então, esse projeto foi um resultado disso. Falando um pouco do diagrama que a gente está vendo aqui, acho que a gente pode começar abordando o gateway. Né? Vocês lembram que eu disse que a gente ia revisitar aquele outro diagrama que a gente viu no começo da apresentação? Então, esse círculo aqui representa o gateway. Então, o gateway foi desenvolvido em Python, tá? E utilizando um dispositivo, um chip XB. Tá? A gente escolheu Python pelo fato de ser uma linguagem open source, ter uma comunidade grande na web e muito suporte em termos de bibliotecas. Então a gente escolheu Python. E esse Python a gente pode rodar ele no Raspberry Pi, tá? Que é um computador embarcado que roda Linux. Então, no cenário ideal, você poderia utilizar o Raspberry Pi como um gateway para vender esse produto para um cliente, certo? O Raspberry Pi te permite uma flexibilidade de conexão com web tanto por Wi-Fi quanto por cabo, tá? E o chip de XB, ele é o cara responsável por criar a rede Zigbee com que os sensores que estão aqui à esquerda vão se conectar, tá? Então o XB ele gera essa rede Zigbee. Então ele permite que os sensores se conectam a essa rede e ele se comunica com o Raspberry Pi via porta serial. No caso da demonstração aqui, a gente não vai usar o Raspberry Pi. Eu vou rodar o programa diretamente na minha máquina, até para que a gente possa ver os logs aqui que vão aparecer na tela devido à execução do gateway. Tá? Em termos de sensores dos nossos dispositivos IoT, a gente vai ver exatamente os sensores que estão aqui à esquerda, em exceção a câmera, que é um produto que eu não tenho aqui, mas que ele faz parte desse pacote. São sensores da marca Xiaomi. A gente comprou isso aqui da China mesmo, pelo fato de serem mais baratos e bem acessíveis, tá?
A gente pesquisou e viu que produtos de outras grandes empresas, porque aqui a gente está falando de empresas que investem pesado nessa área, a gente está falando de Google, a gente está falando de Amazon, de Apple, de Philips, e apesar deles terem produtos de extrema qualidade, ainda são muito caros, tá? Então, os da Xiaomi são sensores bem acessíveis e não deixam a desejar em termos de qualidade. Bom, o gateway, ele é o cara que tem conexão com a internet, então ele que vai fazer a comunicação com o nosso sistema na nuvem, que nesse caso é um banco de dados em tempo real, tá? Ele é um serviço fornecido pelo Google, chama Firebase, a plataforma, e esse cara vai ser o responsável por conectar o nosso usuário final. Então, o usuário final, a gente espera que ele tenha acesso, né, no melhor cenário possível a um aplicativo de celular, que é o mais comum hoje, ou também tem acesso a uma plataforma web. O que a gente vai ver agora vai ser apenas uma demonstração em uma plataforma web, tá? Por ser mais fácil de desenvolver e como um protótipo, acho que faz todo sentido começar por uma plataforma web depois que o projeto estiver mais maduro, então partir para o desenvolvimento de aplicativos do celular, que é um pouco mais custoso, tá? Então eu acho que eu vou mudar a página aqui para a área de demonstração. Então o que a gente está vendo aqui na esquerda superior é a plataforma web, como eu disse, que é onde seria a interface com o usuário, é onde a gente vai ver conexões, os status de todos os dispositivos conectados à rede, tá? Esse site foi desenvolvido, eu fiz com apenas HTML e JavaScript, então não tem nada de mirabolante aqui, apenas um web, um site bem básico. Logo abaixo aqui a gente tem o console. Eu não vou entrar em detalhes com as informações que vão aparecer aqui, mas elas são referentes à transação de comunicação entre sensor, gateway, cloud service, tá? Para a gente entender o que vai estar acontecendo aqui, a gente teria que aprofundar um pouco mais em Zigbee, em como ele se comunica entre eles, como os sensores comunicam entre eles na rede em termos de envio de sinal, recebimento de um comando remoto, atualização de status, mas a gente vai ver que todos os comandos que forem enviados vão ser printados aqui nesse log, tá bom? Logo à direita aqui a gente tem uma tela do banco de dados, né? Como eu disse, é o Firebase do Google. Bom, para fins de desenvolvimento e pouco volume de informação, o serviço aqui ele é gratuito, né? Custo zero. Né? Então, em termos de custo, até agora a gente está falando apenas da compra dos dispositivos. A parte de software eu não tive custo nenhum. Tá? Esse é um banco de dados NoSQL, tá? Não estruturado. Não vou entrar em detalhes a fundo o que significa cada um desses nós aqui. São nós que precisaram ser criados. Existem outras formas de você estruturar esse banco de dados, mas foi a forma que eu achei mais escalonável e intuitiva possível no momento. Mas a gente tem que prestar atenção aqui, o interessante são nas variações, tá? Onde está escrito Devices Status. Debaixo desse nó a gente tem aqui o que seriam todos os sensores conectados à rede, tá? E essa chave aqui, esse aqui é o IP MAC de cada sensor. É um IP atrelado ao chip do sensor e que não muda. Então é bom que você pode usar esses sensores como chaves de identificação. Independente se o sensor está conectado a uma rede, desconectou, conectou a outra rede, enfim. Este ID é único por sensor, tá bom? Então a gente espera que
embaixo de cada sensor a gente tem os atributos de status, timestamp. Então a gente espera que esses atributos variam de acordo com a utilização dos sensores. Eu acabei de ver aqui que o gateway não está rodando, então eu vou executar aqui o script do gateway, que foi desenvolvido inteiramente em Python. Tá? Bom, então ele já está rodando. Acho que eu já vou fazer aqui o login da plataforma. Bom, o sistema de Firebase permite também que você faça um sistema de autenticação. Espero que eu não erre a senha. Certo. Então aqui no painel de controles, o que a gente está vendo? A gente tem na primeira coluna o IP MAC, como eu disse, é o IP que não muda, tá bom? A gente tem o Network Address. Assim que um dispositivo é conectado à rede de Zigbee, ele recebe um IP variável, tá? Que seria esse Network Address. Eu acho que pode ser talvez equivalente ao IP público de uma conexão web, quando você conecta, por exemplo, o seu celular na internet. Na terceira coluna a gente tem os sensores, a identificação de cada um deles. Então esse aqui seria um sensor de porta e janela. É um sensor que identifica se uma porta abriu ou fechou, se uma janela abriu ou fechou. Esse daqui seria um sensor de presença. O terceiro sensor é um botão, identifica se um botão foi pressionado ou não. A gente tem o socket, que seria uma tomada. Esse seria um dispositivo que você coloca entre a tomada e um dispositivo eletrônico. Ele permite que você acione ou desligue essa tomada remotamente, tá? E ele também tem um botão físico. Ele a gente não vai ver funcionando aqui porque acho que daria muito trabalho. Eu teria que trazer uma tomada até a câmera para vocês verem. Acho que não vem ao caso. E o último é o sensor de temperatura e umidade, tá bom? Então no momento aqui, como ele já está conectado, ele está mostrando 26 graus aqui para o meu quarto. Bom, então eu vou pegar aqui um sensor de presença. Não, primeiro eu vou pegar o sensor de porta ou janela, tá? Então eu vou tentar mostrar aqui. O que vai acontecer é o seguinte. Assim que eu acionar o sensor, ele vai enviar um sinal para o XBee, tá bom? Eu não mostrei, mas o XBee está aqui. É ele que gerou a rede Zigbee. Ele comunica através da porta serial com o meu computador e tem acesso aqui ao gateway em Python. Então o sensor vai mandar um sinal para o XBee. O XBee vai processar esse sinal e encaminhar via porta serial. A gente vai identificar esse sinal aqui no gateway, então a gente vai poder ver isso nos logs. O gateway, então, processando esse sinal, vai atualizar a informação no banco de dados e esse banco de dados, enfim, atualiza o nosso usuário final, aqui, a interface do nosso usuário final, tá? Então, se eu tirar aqui, vocês vão ver que, reparem no primeiro dispositivo na plataforma web, está escrito status aberto, ou seja, como se a porta tivesse sido aberta. Então agora eu vou aproximar. Então a porta foi fechada, closed. Open, closed. Então repare que no banco de dados o status muda em tempo real, tá? E o timestamp também. Então eu tirei, ó, status 1 aberto, atualizou o timestamp, status 0. Então esse seria o sensor de porta ou janela. Eu vou pegar aqui o sensor de presença. Ele vai ser um pouco mais difícil de mostrar porque ele detecta variação. Então eu vou tentar deixar ele sem movimentar aqui na minha mão. E assim que eu passar com a minha mão na frente, a gente tem que detectar uma variação no status do segundo sensor ali na plataforma, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer ele funcionar aqui. Ele vai ser um pouco mais chato de funcionar, porque ele precisa identificar uma variação no ambiente. Vamos ver se a gente consegue fazer ele funcionar. O certo seria ele ficar parado, né,
numa superfície. Deixa eu ver se... Vamos ver. Vou tentar mais uma vez aqui. Tentar deixar ele parado aqui assim. Bom, eu vou deixar... Agora ele acionou, viu? Vamos ver se a gente dá sorte dessa vez. Ele está parado. Ele não está detectando a variação. Talvez eu esteja tremendo aqui. É o seguinte, eu vou deixar ele encostado aqui. Depois a gente volta nele. Então eu estou aqui com um sensor de temperatura e umidade. Para a gente ver alguma variação acontecendo aqui na informação dele, a gente vai precisar alterar a temperatura. Vamos ver se eu consigo aquecer aqui com a minha mão. Repara que ele já mudou para 24 graus. Vou tentar aquecer um pouco mais. A umidade alterou, 24,93 graus. Vamos ver se a gente consegue subir mais um pouco essa temperatura. 25,5 graus e 90% de umidade, tá? Então esse aqui é o sensor de temperatura e umidade. Então da mesma forma como o sensor de porta e janela, a comunicação é a mesma. Ele envia um sinal para o XBee. Deixa eu abrir aqui para vocês verem o status, tá? Do banco de dados. Então ele envia o sinal para o XBee entende, envia para a porta serial, o computador identifica, comunica com o gateway em Python, atualiza status no banco de dados real time e, por fim, a aplicação atualiza o status na plataforma. Ah lá, detectamos presença aqui no sensor de presença. Ele estava paradinho ali, eu coloquei a mão para colocar outro sensor na mesa e ele detectou. Vamos ver se eu consigo de novo. Vou colocar a mão na frente dele agora. 3, 2, 1. Ele precisa de um tempo, né? Esse sensor é mais chato mesmo de fazer ele funcionar. Ver se a gente dá sorte dessa vez. Ele tá paradinho ali. Deixa eu ver. É uma pena, hein? Apesar dele ter funcionado, o sensor de presença ele não funcionou da forma que eu queria aqui para mostrar para vocês. Mas eu acho que o propósito foi alcançado. Ele é um pouco mais chato porque ele precisa ficar um tempo parado e aí ele vai identificar aquele ambiente e depois qualquer sinal de presença ali ele aciona, tá? Esse seria o sensor de presença. Bom, em termos práticos, que eu queria mostrar é isso. Aí mais uma vez o sensor foi acionado de presença. Então aqui a gente pode desativar ele. Tá vendo que foi detectado. Vou voltar para a apresentação. Bom, era isso que eu queria mostrar da parte de demonstração prática, tá bom? Em termos de conclusão aqui, eu acho que Smart Home IoT ainda está em sua infância, mas a mudança comportamental dos consumidores virá inevitavelmente. Acredito que assim como toda tecnologia em desenvolvimento e inovadora que afete o cotidiano, o comportamento das pessoas leva um tempo, né, para se popularizar. Existe ainda uma certa restrição por parte do público, mas que acho que com o tempo isso vai se tornar cada vez mais popular de fato, né, no nosso dia a dia. É um mercado em constante desenvolvimento tecnológico, com grande capacidade de inovação e potencial inexplorado, e a viabilidade técnica e econômica para que estudantes de graduação desenvolvam projetos na área de IoT, né? Então eu acho que eu queria também provocar e incentivar nesse sentido, de que projetos como esse podem ser facilmente desenvolvidos, trabalhados e que possam agregar muito valor dentro do ambiente de graduação. Se a gente for falar aqui em termos econômicos, eu chutaria por alto, não devo ter gastado mais do que uns R$500, que é um valor muito plausível para o orçamento da universidade. Então fica aí a minha provocação e incentivo para que a gente veja mais projetos nessa área
dentro dos cursos de engenharia elétrica, principalmente, tá? Então essa foi a minha apresentação, muito obrigado. Aqui está o meu e-mail de contato. E é isso.